Olá, 5 horas, 1 minuto pelo horário de Brasília. Veja nessa edição do Em Cima da Hora. A seleção brasileira antecipou a ida para Dortmund, onde joga amanhã contra a Gana. Ana Paula Couto. Os brasileiros saíram em sigilo de Bergisch Gladbach, chegaram a Dortmund hoje e não amanhã, como estava previsto. O técnico Parreira só vai divulgar a escalação da seleção brasileira minutos antes do jogo. Robinho não vai jogar por causa de um edema na coxa direita. O médico José Luiz Runco explicou que o jogador está sendo preparado para as quartas de final se o Brasil se classificar. Robinho está confiante. Graças a Deus não foi nada mais sério assim, né? Uma lesãozinha leve, que eu tratando aí bem, vou me dedicar agora aos tratamentos. Eu acho que dentro de 2, 3 dias eu já devo estar à disposição do professor Parreira. A Itália está classificada para as quartas de final. O gol da vitória veio num lance discutível. O juiz marcou mal o pênalti. Totti cobrou nos acréscimos no segundo tempo. 1-0 para a Azurra. E ainda, explosões de 2 bombas deixam 48 mortos no Iraque. Uma delas explodiu no mercado popular. Luciano. E 13 bandidos são mortos durante uma tentativa de resgate de presos no Centro de Detenção Provisória de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O consumo de êxtase aumentou no Brasil. A pesquisa da ONU ainda mostra que o país é rota do tráfico de drogas. Olá, eu sou Luciano Cabral, você está na Globo News, jornalismo 24 horas no ar. A explosão de uma bomba agora há pouco deixou 18 civis mortos perto de Bacuba, ao norte de Bagdá. 20 pessoas ficaram feridas. O ataque provocou estragos em lojas e edifícios. Mais cedo, outras 30 pessoas morreram na explosão de uma bomba no mercado na cidade de Hila, ao sul de Bagdá. Este foi o ataque mais sangrento no país desde a morte do terrorista Abu Musab al-Zarqawi no início do mês. De maioria xiita, a cidade de Hila vem sendo alvo de constantes atentados nos últimos 2 anos. O governo israelense se mantém firme e diz que não negocia com grupos radicais palestinos. Os militantes querem que todas as mulheres e menores de idade presos em Israel sejam postos em liberdade. Em troca, prometem informações do soldado sequestrado ontem na fronteira com a faixa de Gaza. E pressionado pela comunidade internacional, o presidente da Autoridade Palestina ordenou que soldados palestinos participem de operações em busca do israelense. É o que informa de Tel Aviv, Bianca Kestenbaum. A libertação de mulheres e de todos os palestinos menores de 18 anos presos em Israel é a primeira condição do grupo radical Hamas para fornecer informação sobre o paradeiro do soldado Gilad Shalit, sequestrado ontem na fronteira com a faixa de Gaza. O governo do premier Ehud Olmert afirmou que não pretende atender a qualquer exigência do Hamas e que a libertação de presos palestinos não está na ordem do dia. Olmert disse ainda que a fronteira de Israel com a faixa de Gaza está fechada e que este é somente o primeiro passo a ser dado por Israel. Dezenas de tanques e carros de combate já estão posicionados no sul de Israel e esperam uma ordem do premier para invadir o território palestino. Hoje pela manhã, forças militares de Israel explodiram o túnel que deu acesso ao território de Israel. Foi por ele que os militantes chegaram ao posto de comando e sequestraram o cabo israelense. Em Jerusalém, a ministra das Relações Exteriores, Tzipi Livni, reuniu 60 embaixadores e pediu para que seus países pressionem o governo palestino a soltar o soldado sequestrado. Nas ruas de Gaza, mulheres palestinas foram às ruas pedir ao Hamas que não liberte o soldado israelense até que seus filhos sejam soltos por Israel. Bianca Kestenbaum, de Tel Aviv, para a Globo News. E o presidente de Israel, Moshe Katsav, pediu que o Vaticano intervenha pela libertação do soldado sequestrado ontem. O embaixador da Santa Sé em Israel já afirmou que vai conversar com representantes da Igreja Católica na faixa de Gaza. Os Estados Unidos fecharam um acordo com o governo de Tóquio para proteger o espaço aéreo japonês. No caso de uma agressão, os militares americanos baseados no Japão disparariam mísseis Patriot para interceptar mísseis e aviões inimigos. De Washington, Edgar Júnior. Com a ameaça da Coreia do Norte de realizar teste de míssil balístico, os Estados Unidos e o Japão concordaram em instalar lançadores de mísseis Patriot, chamados de PAC-3, em bases americanas localizadas no território japonês. Os mísseis Patriot têm condições de interceptar mísseis balísticos ou de cruzeiro e jatos militares inimigos, mas não se sabe ainda se eles teriam capacidade de atingir o míssil de longo alcance norte-coreano, o Taepodong-2. Cada sistema de lançamento PAC-3 pode disparar até 16 mísseis Patriot.
e foi muito utilizado na guerra do Iraque. Comentando sobre a ameaça da Coreia do Norte em reunião na Casa Branca, o presidente George W. Bush disse que Pyongyang deve informar ao mundo sobre suas verdadeiras intenções. Segundo Bush, a comunidade internacional deve mandar uma mensagem única aos norte-coreanos, mas reconheceu que neste momento não tem a menor ideia do que esteja ocorrendo no país comunista. Edgar Júnior, de Washington, para a Globo News. O presidente Bush também lamentou que a imprensa tenha divulgado que o Tesouro Americano estivesse espionando contas de civis nos últimos 5 anos como parte da luta contra o terrorismo. O programa foi duramente criticado pela imprensa e também pela opinião pública, que consideraram a operação uma violação da privacidade dos correntistas. Surpresa na Copa, Ana Paula Couto, o que a seleção brasileira aprontou na Alemanha? A seleção brasileira embarcou em sigilo para Dortmund, onde vai jogar amanhã. A seleção brasileira já deixou o hotel, o ônibus saiu daqui por volta das 4h10 da tarde, horário de Brasília. E olha, não saiu pela porta da frente não, saiu por uma outra saída lateral. Dortmund, local do jogo amanhã contra a Gana, fica a 80 quilômetros aqui de Bergisch Gladbach e a seleção já passou da metade do caminho. Robinho não viajou com a delegação, permanece aqui no hotel e amanhã continua o tratamento na coxa direita. O técnico Carlos Alberto Parreira só vai anunciar a equipe que vai enfrentar Gana amanhã, momentos antes do jogo. De acordo com Parreira, os jogadores vão ficar sabendo quem são os titulares hoje à noite, depois de assistir a um vídeo do adversário. E a seleção brasileira fez hoje mais um treino em Bergisch Gladbach. Cobranças de faltas e de penalidades. Esse foi o trabalho final do treinamento antes do jogo contra a Gana. Antes desses ensaios, houve também um rachão. Apesar de saber que não vai contar com Robinho, o técnico Parreira ainda não divulgou oficialmente a escalação para este jogo. E Gana é um adversário que o Brasil conhece muito pouco. A equipe principal fez apenas uma partida amistosa e já há muito tempo, em 96, uma goleada em São José do Rio Preto, 8-2. Mas de lá para cá, o Brasil sabe que toda a escola africana mudou bastante. Gana se apresenta com um time forte e com muita velocidade. Terminado o treinamento, o técnico Parreira conversou com a imprensa. O time será anunciado para a imprensa no vestiário, por jogadores, hoje à noite. Agora é a hora do tudo ou nada, não ganhou, vai embora para casa e nós queremos continuar. A tendência é que a equipe agora atinja o seu melhor nível. A última atuação contra a equipe japonesa nos deu uma animação muito grande. Eu acho que a vontade, a alegria, o prazer de jogar futebol estiveram presentes o tempo todo e não há razão para que não aconteça isso contra a equipe de Gana. É um jogo perigoso, é um jogo de risco. A seleção de Gana é muito boa tecnicamente. Pela primeira vez a gente vai pegar nessa competição um time que tem jogo de cintura, que tem muita velocidade, muita agressividade, jogadores tecnicamente muito bons e, portanto, nós temos que, mais uma vez, impor a nossa maneira de jogar, fugir do contato físico, fugir da velocidade e tentar frear um pouco essa velocidade e habilidade do time ganense. Antes do treino de hoje, uma notícia alegrou o ambiente da seleção. A lesão de Robinho não é grave. Um alívio para o atacante que acordou tenso e teve que sair cedo para fazer exames na coxa direita. Robinho parece tenso, preocupado. O aceno para a câmera é tímido e a música serve como distração nos 30 minutos do trajeto entre o hotel em Bergisch Gladbach e a clínica na cidade de Colônia. Robinho veio fazer uma ressonância magnética, um exame que vai mostrar a gravidade da lesão na coxa direita e que vai decidir o futuro dele na Copa do Mundo. Na chegada, o médico da seleção José Luiz Runco dá o primeiro aviso de que o jogador não vai dar entrevistas. Não, por favor, não, agora não. Mais de uma hora depois, Robinho reaparece. Agora, um pouco mais descontraído. E mostra o estilo driblador para fugir dos repórteres. Vocês estão me seguindo. Robinho sai em silêncio do hospital. Espera por uma análise dos exames. E as notícias são boas. Ele não vai a Dortmund, ele fica aqui em tratamento com a fisioterapia. E eu acredito que na quarta-feira ele já esteja em condições de iniciar os trabalhos de campo. Mesmo assim, Robinho ainda está um pouco chateado. A única certeza que eu tinha é que eu estava preparado para jogar. Infelizmente agora eu não estou. Para o atacante, lesão muscular é uma novidade. Quando eu senti o músculo
esticando um pouco, a gente fica um pouco assustado, né? Porque a gente não conhece, eu nunca senti nenhum tipo de lesão assim. Mas se tudo correr bem, faltam apenas 3 dias para Robinho voltar a sorrir. E vamos ver agora imagens da seleção chegando a Dortmund, no hotel em Dortmund, onde eles vão ficar hospedados para o jogo de amanhã. Vamos ver as imagens. Essa é a imagem da seleção chegando a Dortmund, ao hotel em Dortmund. A chegada foi antecipada. Eles deveriam chegar amanhã à cidade, 3 horas antes do jogo. Mas eles chegaram hoje, uma surpresa para todo mundo. Ninguém esperava por isso. E o capitão da seleção brasileira, Cafu, pode se tornar amanhã o jogador que mais vezes atuou com a camisa verde e amarela em Copas do Mundo, 19 vezes. Sobre a seleção de Gana, ele acredita que a paciência vai ser o segredo para sair de campo com uma vitória. Eu acho que o fator mais importante vai ser, além de tentar fazer um grande resultado, a paciência, né? Já que é um jogo de mata-mata, como o professor acabou frisando no começo, nós vamos ter que ter paciência para enfrentar um adversário como o adversário de Gana, que corre muito, que toca bastante a bola e que tem muita força física. Então eu acho que se você fizer um gol no começo ou fizer um gol no final, o importante é que você supere a outra fase. Talvez eu seja um homem de tantos recordes porque eu acredito em tudo aquilo que eu falo. E esses recordes vieram acontecendo naturalmente e isso foi uma coisa maravilhosa que acabou acontecendo na minha vida. Eu acho que a força de vontade, a superação fez com que eu chegasse a bater todos esses recordes, né? E tendo essa oportunidade de bater esse outro recorde amanhã também. A Itália garantiu a classificação para as quartas de final com um gol de pênalti já nos acréscimos, mas mal marcado pelo juiz espanhol. A Austrália se despediu da Copa com o melhor resultado da seleção em mundiais e a Itália teve mais chances de gol. A Itália quase marcou primeiro com Luca Toni, mas o goleiro australiano fez uma bonita defesa com o pé esquerdo. No segundo tempo, Materazzi fez a primeira falta dele no jogo, mas o árbitro entendeu que foi violenta e a Itália ficou com 10 jogadores em campo. O jogo parecia que ia para a prorrogação, quando a 8 segundos do fim, Grosso se jogou sobre o zagueiro. O juiz marcou pênalti, mas veja que o jogador australiano estava no chão e não derrubou o italiano. Totti cobrou e marcou o gol da classificação da Azzurra para as quartas de final. O jogador virou o herói da partida para os italianos. As cadernetas de poupança com aniversário hoje renderam 0,41,70%. Cresce o consumo de êxtase no Brasil, segundo uma pesquisa da Organização das Nações Unidas. O relatório divulgado hoje no Rio de Janeiro mostra que o país é o grande consumidor de drogas e faz parte da rota do tráfico internacional, principalmente de cocaína. Em 2001, de cada 100 brasileiros, um disse ter fumado maconha pelo menos uma vez entre os 12 e 64 anos. Mas os pesquisadores da ONU acreditam que muita gente omitiu o uso da droga. Isso porque em 2002 foram vendidas no país 200 toneladas de maconha. Outro problema é o aumento do consumo do êxtase, que é vendido de forma clandestina para os jovens dentro de casas noturnas. Em 2004, a polícia encontrou nas mãos de traficantes 82 mil comprimidos da droga, trazida principalmente da Europa. O consumo de cocaína se estabilizou no país, mas as nossas fronteiras ainda atraem as quadrilhas. Segundo a Polícia Federal, 70% da droga vem da Colômbia, 20% da Bolívia e 10% do Peru. Daqui, a cocaína segue para a Europa, em alguns casos passando por países africanos. E a polícia destruiu mais de 600 mil pés de maconha em Pernambuco e na Bahia, numa das maiores operações já feitas no sertão nordestino. Até terras do governo federal estavam sendo usadas para cultivar a droga. A operação para destruir a droga começa de madrugada. São mais de 200 policiais reunidos para vasculhar 20 municípios do sertão, entre o norte da Bahia e Pernambuco. Pela manhã, as principais estradas são bloqueadas e quem passa é revistado. Os helicópteros das polícias federal, civil e militar sobrevoam a região e em pouco tempo os roçados de maconha são localizados. Os traficantes utilizam as terras abandonadas ou que pertencem ao governo federal.
No município de Orocó, em Pernambuco, quase todas as ilhas do Rio São Francisco estavam ocupadas pelas plantações ilegais. A droga também se espalha pela Caatinga. Neste canal, uma obra pública construída para irrigar a fruticultura, a água estava sendo desviada para os pés de maconha. Sem a presença dos helicópteros, ficaria muito mais difícil para a polícia localizar todas as plantações de maconha. É que a nova estratégia dos traficantes consiste em espalhar a droga em pequenas clareiras abertas na Caatinga. Os policiais que vêm por terra têm muito mais dificuldade de avançar pelos caminhos entre um roçado e outro. Hoje em dia a gente não encontra mais aqueles grandes plantios, né? Eles estão plantando em áreas um pouco menores para diminuir a perda na hora que a Polícia Federal consegue achar esses plantios. Os pés de maconha são cortados e queimados. Ações como esta são feitas uma vez por ano e conseguem destruir apenas uma das 3 safras anuais da maconha. O ex-goleiro do Santos, Edson Choube do Nascimento, o Edinho, prestou depoimento no Fórum de Tremembé, em São Paulo. Edinho, que não quis falar com a imprensa, depôs no processo que apura o envolvimento dele com lavagem de dinheiro. O filho de Pelé, também acusado por associação ao tráfico de drogas, está preso em Tremembé desde fevereiro. 13 supostos integrantes de uma facção criminosa foram mortos na região metropolitana de São Paulo. Segundo o governo do estado, todos morreram em confronto com a polícia. Policiais e bandidos trocaram tiros neste posto de gasolina, no ABC Paulista. 10 criminosos morreram. Eles estavam em 4 carros e, segundo as primeiras informações, pretendiam atacar agentes penitenciários que iam para o trabalho. Num outro ponto do ABC, uma praça, houve um segundo confronto entre a polícia e os criminosos. Mas 3 bandidos foram mortos. Pelo menos 5 integrantes da quadrilha foram presos. A polícia já investigava o grupo e descobriu que o ataque estava planejado para hoje. Segundo o governo do estado, os criminosos fazem parte da mesma facção que no mês passado atacou delegacias, postos policiais, bancos e ônibus e promoveu rebeliões em presídios da capital paulista e do interior. O governador Cláudio Lembo disse que o bando vem tentando realizar novos ataques, mas vem sendo reprimido. Eles queriam fazer novamente aquelas situações de espetaculares, não conseguiram. Estão sendo tratados com o rigor necessário da lei. Essa operação, eu acho que é um bom aviso, não é? Quer dizer, para quem pretender, não é, atacar prédio público ou funcionário e tal, quer dizer, como é que a ação da polícia será. Segundo a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de São Paulo, hoje pela manhã, 7 presos foram ouvidos através de videoconferência no Centro de Detenção Provisória de Osasco. De acordo com as informações, os acusados foram presos no dia 13 de maio deste ano por tráfico de drogas, porte de armas, formação de quadrilha e tentativa de homicídio, além de responder pela denúncia de participação nos ataques do PCC. A videoconferência é um recurso que vem sendo utilizado recentemente para evitar o deslocamento, a saída dos presos até o fórum. Esta é a primeira videoconferência com integrantes do PCC. Faltando menos de 2 semanas para o início oficial da campanha eleitoral, o TSE admite que algumas regras ainda podem mudar, mas o tribunal alerta que, mesmo assim, vai estar atento ao cumprimento das normas. Hoje, representantes dos partidos participaram de uma audiência pública no TSE. O Tribunal Superior Eleitoral definiu no final de maio que mudanças aprovadas pelo Congresso com a mini-reforma eleitoral valem já para as campanhas deste ano. Mas algumas questões não ficaram claras. Hoje, representantes de partidos políticos ainda fizeram sugestões e apresentaram dúvidas com relação às novas regras. Despesas com valores em espécie, por exemplo. Outra questão é na boca de urna, se é criminalizado ou não é criminalizado e a extensão dessa criminalização. Aquela questão do candidato que tem impugnado o seu registro até o momento da eleição, como é que é computado o voto para ele. As sugestões vão ser discutidas pelo TSE nos próximos dias. Qualquer mudança nas regras terá que ser divulgada até o próximo dia 5. Isso porque os partidos precisam saber o que será ou não permitido até o dia 6 de julho, quando começam oficialmente as campanhas. Até agora, o TSE já decidiu que os candidatos terão que divulgar os gastos na internet durante a campanha. Ficam proibidos shows em comícios com a contratação de artistas, outdoors e distribuição de brindes, como camisetas e bonés. Propagandas em muros só serão permitidas em propriedades privadas.
Adesivos, bandeiras e flâmulas em carros serão liberados. A lei é o limite dentro do qual o tribunal pode atuar. O tribunal pode eventualmente preencher uma pequenina lacuna da lei, desde que não contrarie a lei. O limite do tribunal é a lei. O grama do ouro foi negociado a R$ 41,70. Quase metade das vítimas de homicídio por armas de fogo em todo o mundo são jovens, entre 15 e 29 anos. O número faz parte da pesquisa divulgada no primeiro dia da Conferência Mundial das Nações Unidas sobre armas de pequeno porte. E, de acordo com o relatório, cerca de 500 mil pessoas morrem por disparos de armas convencionais. No Brasil, o prejuízo causado pelos assassinatos está na casa dos 10 bilhões de dólares. E a chuva castiga a região metropolitana de Washington, nos Estados Unidos, e obriga prédios federais a fechar as portas nesta segunda-feira. Na China, a chuva torrencial deixou 18 mortos na região sul do país. A província de Yunnan é a mais castigada pela chuva dos últimos dias. A Defesa Civil registrou vários deslizamentos de terra e continua procurando 18 desaparecidos. Na região metropolitana de Washington, a chuva suspendeu as viagens de metrô e trens. Cerca de 12 mil casas estão sem luz. Edifícios federais estão fechados e em muitas estradas o trânsito foi interrompido. A chuva também causou estragos na ilha de Kyushu, no Japão. Várias regiões estão inundadas e deslizamentos de terra bloquearam as estradas. Os leitos de vários rios transbordaram, obrigando muitos moradores a deixar as casas. O euro é $1,258 e a R$ 2,800. Veja como fica o tempo amanhã nas regiões norte e nordeste do país. A Procuradoria-Geral da República deve abrir essa semana inquérito contra mais 30 parlamentares. 15 já estão sendo investigados. Os trabalhos da CPI das sanguessugas, instalada na semana passada, devem durar 60 dias. Segundo o presidente da CPI das sanguessugas, deputado Antônio Carlos Piscaia, o Procurador-Geral da República, Antônio Fernando Souza, deve pedir até o final desta semana a abertura de inquérito contra mais cerca de 30 parlamentares. Já foram abertos 15 inquéritos contra deputados. O presidente da CPI foi ao Procurador-Geral da República pedir cópias dos documentos. O deputado Piscaia conversou também com o diretor-geral da Polícia Federal, que também investiga o caso, e com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Ellen Grace. O relator do caso no Supremo, o ministro Gilmar Mendes, será o responsável por também repassar as informações da CPI. Na quarta-feira, segundo o presidente da comissão, será anunciado um roteiro de trabalho que deve ser concluído em 60 dias. A CPI das sanguessugas foi criada na semana passada para investigar o envolvimento de parlamentares com a quadrilha que desviava dinheiro do orçamento para a compra de ambulâncias superfaturadas. De Brasília, Heloísa Torres para o Em Cima da Hora. A Justiça se pronuncia hoje sobre uma nova proposta da compra da Varig. A oferta foi feita pela Varig Log, uma ex-subsidiária que foi comprada pela Volo Brasil no ano passado. A Varig começou a semana com as esperanças renovadas. Tudo porque a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, aprovou a venda da Varig Log, ex-subsidiária da Varig, para a Volo Brasil. A decisão abre espaço para uma nova proposta de compra da Varig, feita pela Varig Log. A Varig Log estaria disposta a injetar imediatamente 20 milhões de dólares para garantir as operações da companhia até um novo leilão.
A empresa também diz que tem interesse em comprar a Varig por cerca de 500 milhões de dólares. O juiz responsável pelo processo da Varig, Luiz Roberto Ayub, aguarda um parecer do Ministério Público Estadual e dos administradores judiciais para decidir se aceita a proposta feita pela Varig Log. Outra expectativa é em relação ao fornecimento de combustíveis. O prazo negociado com a BR Distribuidora termina hoje. A assessoria de comunicação da Varig Log informou que fez um depósito agora à tarde com parte dos 20 milhões de dólares. O valor depositado não foi informado. O objetivo é garantir o fluxo de caixa da Varig pelas próximas 24 horas. E cresce a participação das exportações no faturamento da indústria brasileira. A pesquisa do IBGE foi feita em 2004 e divulgada hoje, no Rio de Janeiro. As exportações mexeram com o setor industrial em 2004. Do total do faturamento da indústria, a participação das vendas externas dobrou de 1996 para 2004. Passou de 10,8% para 20,4%. Os principais produtos exportados foram alimentos, automóveis, celulose, minérios, petróleo e derivados. As grandes empresas exportadoras continuaram liderando as vendas, com 60,9% do total. Mas as duas categorias com mais baixa intensidade de vendas ao exterior concentraram 66% das empresas que comercializaram no mercado internacional, além de ter o maior percentual de empregados e salários. O Parque Industrial Paulista, o principal do país, ainda lidera o ranking nacional de produção, com 41,1% de tudo o que é fabricado no Brasil. As exportações do estado chegaram a 32,2% da pauta nacional. Mas São Paulo tem perdido espaço para outros estados, principalmente os ligados à produção agrícola e à indústria de extração mineral. As exportações foram sim fundamentais para o bom desempenho da indústria brasileira em 2004. Mas o mercado interno ainda foi mais importante. 80% do faturamento da indústria veio das vendas aqui dentro do país. Isso porque 2004 foi um ano de geração de emprego e aumento de renda. Os bons resultados ainda se devem ao fraco desempenho do ano anterior. Os números mostram que entre 96 e 2000, de 2000 para 2004, o fator exportação contribuiu de maneira crescente no total do faturamento das empresas e rebateu também alguns outros indicadores, como a participação no valor da transformação industrial, com a geração de emprego, massa de salário. Bolsa de Valores de São Paulo fechou em leve baixa e o dólar terminou o dia com pequena alta, perto da estabilidade. A repórter Rosana Cerqueira está na Bolsa de Mercadorias e Futuros e tem as informações sobre o fechamento ao vivo. Rosana? O dia foi bastante tranquilo no mercado financeiro, poucas oscilações na Bolsa, no mercado de juros e mesmo no mercado de câmbio. A Bolsa encerrou com leve queda, estável, queda de 0,09%, 34.631 pontos, 1.480 bilhões de reais. Estabilidade também na moeda americana. O dólar registrou uma pequena alta de 0,04%, estabilidade, portanto, terminou o dia valendo R$ 2,232. Contratos futuros de juros, os mais negociados, com vencimento em janeiro de 2008, também estabilidade, terminaram o dia com a taxa de 15,49%. Para falar sobre o comportamento aqui do mercado financeiro, Alex Agostini, da Austin Rating, economista-chefe da empresa. Exatamente por que essa tranquilidade toda no mercado financeiro hoje, essas oscilações pequenas e o Brasil acompanhando Nova York principalmente? Bom, primeiro de tudo é porque há uma expectativa muito grande em relação à reunião que vai acontecer no Banco Central dos Estados Unidos na próxima quinta-feira. A decisão dos juros, isso mexe com o mercado e nesse momento de decisão os investidores domésticos preferem a cautela. Portanto, essa variação muito baixa, muito modesta, tanto na Bolsa quanto na taxa de câmbio também. Por outro lado, existem também os indicadores de inflação que foram divulgados hoje. A expectativa de inflação no Brasil está muito abaixo da meta determinada pelo Banco Central, então isso faz com que os próprios investidores ficam cautelosos, ficam mais tranquilos em relação aos mercados. E há também o Jogo do Brasil amanhã, que faz com que os mercados atuem em meio expediente apenas, então é praticamente um dia perdido para os investidores, então ninguém quer se arriscar nesse momento. E o que ocorre, a expectativa é de uma alta mesmo nos juros nos Estados Unidos, e qual a outra leitura, outra expectativa do mercado em relação a essa decisão?
Bom, sem dúvida alguma, a grande maioria acredita que vai acontecer a alta dos juros, mas esse não é o ponto principal. O principal é qual será a sinalização dada pelos diretores do Banco Central, pelo próprio presidente do Banco Central, no comunicado que é divulgado após a reunião. E aí sim o mercado vai analisar o que foi comentado, a nota divulgada após a reunião, para saber se haverá mais alguma alta dos juros ou não. E é isso que o mercado vai esperar com grande ansiedade. Ok, muito obrigada. Vale registrar que hoje, diante de toda essa expectativa em relação aos dados da economia americana, os juros nos Estados Unidos, o movimento foi realmente baixo no mercado financeiro. A Bolsa, que tranquilamente todos os dias negocia mais de 2 bilhões de reais, negociou hoje 1 bilhão 480 milhões de reais. A Bovespa, na verdade a BMF, o mercado futuro, também divulgou há pouco dados sobre o funcionamento do mercado futuro amanhã, diante do Jogo do Brasil. O mercado futuro, o índice Bovespa futuro, negociado aqui na BMF, por exemplo, terá um intervalo de negociação entre 11h45 da manhã e 2h30 da tarde. Esse índice não será negociado. Os demais contratos, como, por exemplo, juros, dólar, alguns contratos também do mercado agrícola que são negociados aqui na BMF, eles vão ficar parados, não vão funcionar diante do Jogo do Brasil entre 11h30 da manhã e 2h30 da tarde. Rosana Cerqueira, de São Paulo, para Em Cima da Hora. Nova York, o índice Dow Jones, alta de 0,28%, Nasdaq 0,41%. Na Europa, Londres fechou em queda de 0,19%, Paris queda de 0,34% e em Frankfurt caiu 0,27%. Veja agora a previsão do tempo para as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do país para essa terça-feira. Cinco horas e 32 minutos pelo horário de Brasília. Você viu nessa edição que explosões de 2 bombas deixaram 48 mortos no Iraque. Viu ainda que a seleção brasileira já chegou a Dortmund, onde vai jogar amanhã contra a seleção de Gana. Os brasileiros saíram em sigilo de Bergisch Gladbach. A seleção só chegaria amanhã, 3 horas antes do jogo, mas a ida para Dortmund foi antecipada e o time já está no hotel. Assista a seguir ao Globo News Especial. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. A próxima edição do Em Cima da Hora começa às 6 horas com Eduardo Grilo. Uma boa noite para você.